pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. Eu me chamo Alexandra Pereira e nesse canal nós abordamos a questão emocional relacionada à questão espiritual, pois eu entendo que nós somos seres dotados de corpo, alma e espírito. E nós temos como tema do nosso vídeo de hoje, Rei Asa, como viver uma vida emocionalmente curada. E eu quero já te fazer uma pergunta: será que é possível nós vivermos uma vida emocionalmente curada? Bom, eu quero te dizer que sim. Nós vivenciamos durante nossas vidas muitas feridas emocionais. Feridas emocionais essas que são causadas muitas vezes lá na nossa infância. Feridas emocionais que são produzidas por traumas que nós acabamos por vivenciar. Bom, mas eu quero te dizer que é possível viver uma vida emocional saudável e eu trouxe para você hoje a história de um rei de Judá chamado Rei Asa. E nessa história nós conseguimos observar características de pessoas que vivem uma vida emocional sadia. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, pois eu quero te dizer que uma vida emocional curada, um coração curado, não é apenas aquele coração que simplesmente deixa de sentir uma dor, se conduzir por uma dor, mas é uma vida que passa a ser conduzida por um propósito. E dessa forma a gente começa a observar como é possível ter uma vida emocional curada. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, e essa história você lê lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, a história de um rei de Judá chamado Rei Asa. O Rei Asa, assim que ele assume o reinado, a primeira coisa que nós observamos em sua vida, e que é o ponto crucial para que você vivencie uma vida emocional saudável, é que ele derruba todos os ídolos daquela época e ele levanta um altar ao Senhor. E o que isso significa, você levantar um altar ao Senhor? Significa que Deus, ele passa a ser o centro da sua vida. Porque eu quero te dizer que o nosso psiquismo, a nossa alma, ela precisa de um eixo. O eixo é algo que vai conduzir a sua vida interior. Então Deus, ele precisa ser o centro da nossa alma, ser o centro do nosso coração, o altar pelo qual conduz a nossa vida. Não tem como você viver uma vida emocional saudável se ele não for o centro, porque na verdade você vai perceber que a partir do momento que você coloca ele como eixo do seu psiquismo, eixo da sua alma, as coisas começam a ter a sua devida ordem. Por esse motivo, nós precisamos desse eixo para conduzir as nossas vidas. E como é que eu percebo quando ele está no centro da minha vida? E aí eu trago a vocês alguns exemplos práticos. Bom, quando você acorda, qual a sua primeira atitude ao acordar? Bom, alguém que tem Deus como centro da sua vida é um indivíduo que a primeira atitude dele é o quê? Buscar a Deus. Buscar a Deus em oração e meditação da palavra. Muitas vezes as pessoas levantam e a primeira coisa que elas colocam como centro é o celular. Você já percebeu isso? Qual a sua primeira atitude ao levantar da cama? É ver o seu celular? Eu quero te dizer que isso já sinaliza que Deus, ele não está como centro da sua vida. Quando nós temos ele como ponto principal, nós temos que entender que ele é o primeiro a ser buscado no início do nosso dia. Um outro exemplo de como a gente pode observar se o Senhor está no centro das nossas vidas é quais atitudes que nós temos diante do nosso trabalho. Por exemplo, se dentro do teu trabalho você recebe pressões para que você vá de contra um princípio da palavra de Deus e você acaba por ceder a essas pressões, eu quero te dizer que Deus não está como centro da tua vida. Eu quero te dizer que nós não podemos negociar princípios pelo qual o Senhor nos ensina. Esses princípios são aqui que dão o fundamento básico para nossas vidas. E todas as vezes que nós negociamos, muitas vezes por medo de perder um trabalho, enfim,
você demonstra que o Senhor não está como centro da tua vida. Eu quero te dizer que o centro da nossa vida, ele precisa ser preservado. Nós não temos que ceder nem a pressões, nem a desejos. Todas as vezes que nós cedemos essas duas questões, nós demonstramos que ele não está no centro. Como eu falei para você, ele precisa conduzir a nossa vida em todas as áreas, em todos os momentos. E a grande questão que fica aqui para você, diante desses exemplos que eu trouxe, Deus está como centro da tua vida, é Ele que é o eixo, é Ele que conduz as tuas decisões, pois isso vai fazer muita diferença na tua vida interior, na tua vida emocional. Uma outra característica que nós observamos em pessoas emocionalmente saudáveis são aquelas pessoas que têm um bom relacionamento com o seu próximo. Bom, o rei Asa, ele convocou todo um povo e buscou fazer com que esse povo vivesse em unidade. Olha só essa característica interessante que nós encontramos na vida desse rei. Existe uma autora que fala, a autora ela se chama Melanie Klein, que ela diz o seguinte, que todas as vezes que nossas relações internas elas estão bem estruturadas, consequentemente eu vou ter boas relações externas. E essa é uma característica crucial também na questão emocional. Você vai perceber que pessoas emocionalmente saudáveis são pessoas que conseguem ter um bom relacionamento com o próximo, são pessoas que conseguem ter uma boa conexão com o outro, são pessoas que promovem a unidade, são pessoas que não têm dificuldade, por exemplo, de pedir desculpa diante de um erro que cometeu. Vou trazer aqui exemplos práticos que você pode observar. Por exemplo, um líder que acabou ultrapassando os limites, ele não tem nenhuma dificuldade em pedir desculpas para o seu liderado. Olha só, porque nós somos seres falhos, nós podemos cometer erros e ninguém está exímio de cometer erros. Mas quando você tem uma vida interior emocionalmente saudável, você ainda diante de um erro que você cometa, porque você vai cometer erros, você não tem nenhuma dificuldade em chegar para o outro e pedir desculpa. Um outro exemplo que nós podemos observar de uma pessoa que tem uma vida emocional saudável é, por exemplo, é um chefe que tem a capacidade de reconhecer o esforço de uma equipe e consegue celebrar conquistas coletivas. Você já observou que existem pessoas que têm dificuldade de celebrar conquistas coletivas? Olha só, um chefe que tem uma vida emocional saudável, ele consegue fazer essa celebração, ele consegue ver o esforço de uma equipe, não tem dificuldade em parabenizar ou promover essa equipe pelo seu excelente desempenho. Uma outra característica que você pode, na verdade, um exemplo que a gente pode também ver de pessoas emocionalmente saudáveis é que, por exemplo, dentro de um lar, você é alguém que ouve os seus filhos, você é alguém que consegue ouvir o seu cônjuge sem interromper ele, mostrando empatia, porque eu quero te dizer que pessoas que têm um interior saudável conseguem dar o ouvido para o outro, para ouvir o outro. Mesmo que aquele assunto talvez não seja um assunto que lhe agrade tanto, mas o fato de você ter a empatia, de ouvir as pessoas, isso demonstra uma vida interior saudável, porque você consegue ver a importância de que há necessidade de muitas vezes nós sermos ouvidos. E você tem feito isso? Isso são alguns exemplos práticos que a gente observa se nós conseguimos ter um bom relacionamento com o nosso próximo e que com certeza faz uma grande diferença. E a grande questão é que eu quero dizer a você, você tem conseguido manter esse relacionamento bom com o seu próximo? Porque eu quero te dizer que isso diz muito a respeito do seu interior. Uma terceira característica que eu trouxe aqui para vocês é
Bom, você influencia de forma positiva o outro? Bom, o rei Asa, ele foi alguém que gerou uma influência muito boa para o povo. Olha só, ele buscou fazer com que o povo renovasse a sua aliança com Deus, porque ele entendeu que da mesma forma como ele precisou colocar Deus no centro da sua vida, aquele povo que ele estava conduzindo precisava também colocar Deus enquanto centro da sua vida. Então ele executou ali naquele momento uma influência positiva na vida de outras pessoas, porque alguém que é emocionalmente curado interiormente é alguém que tem a capacidade de influenciar pessoas de uma maneira positiva. O Winnicott, ele fala que nós precisamos ter, e na verdade ter um ambiente suficientemente bom, porque um ambiente suficientemente bom, ele traz segurança. Então você é alguém que tem a capacidade de desenvolver naquele ambiente que você está, um ambiente suficientemente bom. E quando ele fala de suficientemente bom, ele não está falando de perfeição, gente, porque nós somos seres humanos e nós precisamos lembrar isso. Mas precisa ser um ambiente que eu proporcione segurança às pessoas. Então, vamos trazer aqui exemplos práticos. Um professor que tem a capacidade de ensinar os seus alunos que eles podem, que eles conseguem executar algo, que eles precisam ter uma confiança interna. Isso é um exemplo de um professor curado emocionalmente. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui a você também, um exemplo bem interessante. Um amigo que tem a capacidade de ajudar um outro amigo a vencer um determinado vício, porque aquele indivíduo está viciado em algo. Então aquele amigo, ele busca encorajar o outro para que ele não viva mais nessa vida desenfreada de desejos, de impulsividades. Isso é influenciar uma pessoa de uma forma positiva. Ou outro exemplo, um líder comunitário que promove ações sociais e contagia a esperança de um ambiente. Como é bom ter pessoas que têm a capacidade de trazer esperança para aqueles lugares que muitas vezes nós observamos que não tem esperança. Então isso, gente, é influenciar de uma forma positiva na vida de outras pessoas. E quem tem o seu interior emocionalmente saudável, ele consegue fazer isso de uma maneira muito fluida, muito natural, sem grande dificuldade, porque ele só está externalizando aquilo que está no seu interior. E ele acaba por contagiar a vida de outras pessoas. Uma outra característica que eu trouxe aqui para vocês com relação a alguém que é emocionalmente saudável é alguém que não visa agradar o outro, ainda que esse outro seja da sua família. O rei Asa demonstrou uma atitude muito interessante de alguém que tinha realmente Deus como centro da sua vida. A rainha mãe, na época, que era a sua avó Maaca, o que ela estava fazendo? Ela ainda permanecia na idolatria. E o que Asa fez? Ele acabou por destituir a sua avó do posto de rainha. Porque eu quero te dizer, por que ele fez isso? Primeiro, porque ele tinha Deus como centro da sua vida. Ele estava conduzindo o povo a uma aliança com Deus. E o que a avó dele fez? Estava indo de encontro com o posicionamento dele. Então, muitas vezes, isso vai precisar acontecer. Você vai acabar desagradando o outro, mas vai ser algo necessário. Não tem como você agradar todo mundo. E principalmente as pessoas, às vezes, que são do teu sangue, da tua família, que está do teu lado. Muitas vezes você vai acabar desagradando um amigo, mas você vai desagradar um amigo porque, infelizmente, nós não temos como dar conta o tempo todo de executar o desejo do outro. Não tem como, porque se você quer ter uma vida saudável, se você for escravo de querer agradar o tempo todinho as pessoas, você vai adoecer emocionalmente. Essa é uma realidade.
Não tem como você ir de encontro, principalmente aos teus valores internos que fundamentam a tua vida. Porque se você fizer isso, você vai acabar por adoecer internamente. Então você está vivendo para agradar o outro? Porque se você estiver fazendo isso, infelizmente, ao invés de você ter uma vida emocional saudável, você vai acabar adoecendo emocionalmente. Vamos aqui de alguns exemplos práticos de como isso pode acontecer na vida de alguém. Por exemplo, um jovem que acaba por escolher uma outra profissão. Os seus pais tinham um desejo muito grande dele ser ou um advogado ou um médico, mas ele ia fazer a sua vida e as decisões que competiu a ele com relação à profissão, ao trabalho dele, era uma escolha dele. Então, o que acontece? Infelizmente, ele vai precisar desagradar os seus pais, porque ele não pode se mover pelo desejo dos seus pais. Porque uma decisão profissional é uma decisão nossa e não pode ser conduzida pelos desejos dos nossos pais. Às vezes vai bater e às vezes não vai bater. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar desagradar. É um familiar seu, mas, infelizmente, é uma escolha que você vai precisar fazer. Ou então, você pode muitas vezes ter que não participar de algumas práticas familiares que não correspondem aos seus valores. Por exemplo, se você tem familiares que gostam de fofoca, que são familiares corruptos, então se isso é de encontro aos teus valores, você vai precisar desagradar essas pessoas. Olha só, por quê? Porque elas estão indo de contra os seus valores. E isso, gente, é demonstrar maturidade. É amar sem se submeter cegamente. Porque nós precisamos de equilíbrio. E todas as vezes que algo vai de encontro àquilo que nós temos como eixo nas nossas vidas, você vai precisar desagradar o outro. Infelizmente. Porque isso é ter uma vida madura emocionalmente. E uma última característica, e não menos importante, é a paz interior. Porque quem tem uma vida emocionalmente saudável tem paz interior. Olha só, durante 35 anos do reinado do rei Asa, houve paz, não havia guerra naquele lugar. Porque é isso que acontece quando nós temos uma vida emocional saudável. Nós temos paz interior. Olha só. Uma pessoa, por exemplo, pode ter dificuldades financeiras, mas quando ela confia em Deus, ela consegue manter a sua serenidade. Olha só. Alguém que tem uma vida emocional saudável é alguém que não se abate com as críticas alheias, pois sabe quem é. Porque, na verdade, quando você tem a sua identidade firmada em Deus, em Cristo, independente das críticas que você vai receber, você consegue viver interiormente em paz. Porque você sabe quem você é. Então, por que você vai ter que se desestruturar pelas críticas do outro? Tá? E isso é demonstração de saúde emocional, de cura interna emocional. Um líder, por exemplo, que dorme tranquilo, porque ele age com a consciência limpa. Ainda que ele, às vezes, vai ter que ter uma atitude com maior firmeza. Mas, quando ele tem a sua consciência limpa, ele vai dormir tranquilo. Porque quando você está internamente, emocionalmente saudável, na verdade, você consegue dormir de uma forma tranquila. Por quê? Porque a tua mente está em paz. Essa é uma outra característica de alguém que tem a sua vida emocional curada. Então, para concluir o nosso vídeo de hoje, nós observamos que Asa
nos ensina como é viver uma vida curada, com o coração curado. Que é um coração centrado em Deus, que é um coração que consegue ter bons relacionamentos com o próximo, que é um coração de alguém que influencia de uma forma positiva ao outro, que é um coração que vai desagradar de forma firme, mesmo que seja pessoas da tua família. E uma última característica é um coração que tem paz interior. Esse é um coração curado. E Deus, quando está conduzindo a nossa vida, é dessa forma que você consegue ficar. Por isso, eu quero dizer a você que é impossível você desvincular a tua vida emocional longe da tua vida espiritual. Elas precisam caminhar juntas e você vai perceber que quando elas caminham juntas, tem uma grande diferença no seu coração, no seu interior. Então, se você gostou do nosso vídeo de hoje, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece e se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva se você chegou aqui hoje. E muito obrigada e até o nosso próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho!